Vamos falar agora de inflação. Inflação. O IBGE apontou uma nova alta da inflação em abril. O IPCA subiu 0,43%, pressionado pelos alimentos, pela bebida e pela saúde. O resultado desacelerou em relação ao apresentado em março, quando o índice subiu 0,56%. Ainda pressionando a inflação, o grupo de alimentação e bebidas teve alta de 0,82%. O setor da saúde subiu 1,18%, com impacto no preço, sobretudo, dos remédios. Meu querido Luiz Augusto Durso, tinha um promotor que você conhece bem, grande promotor de júri, estava uma vez lá num país, na Colômbia, na época que tinha o cartel de Medellín, e bateu boca com as pessoas lá em Medellín. E aí ele disse, parece que o seu país está com probleminha, né? E cercaram ele e falaram, que tipo de problema? E ele com medo, inflação. Aí riram e se descontraíram. Então, eu pergunto a você, como você acha que a inflação corrói o dinheiro da população e redunda no aumento da taxa Selic? A taxa mínima de juros volta a subir, pressionada pela inflação. Dá para não ter inflação quando o governo gasta como um desesperado o dinheiro público? É difícil. A história é boa, Cabeça, para a gente ter a plena ciência de como isso chega à população. A gente acabou de falar do INSS. Isso está gerando um anseio popular interessante, mas nós não vemos o mesmo clamor social quando a gente fala de inflação, quando a gente fala do problema da economia. E deveria ser quase similar, porque o problema do roubo no INSS, ele afeta os aposentados. Amigo Durso, o seu microfone está pressionado não pela inflação, está dando um pequeno ruído, então eu vou pedir que esse debate continue com a Maria de Carli até que a gente restabeleça a sanidade do seu microfone. Maria de Carli, e aí? Gastando bastante o governo, tá certo? Turminha já foi para a Rússia, é lindo, lá tem São Petersburgo, tem Moscou, né? Tiveram agora em Roma, a cidade eterna, tá certo? Estão passeando, estão gastando e a inflação está subindo. Sim. Queria te ouvir. Capês, é engraçado, né? A inflação é um problema que assombrou a nossa economia por muito, muito tempo e ainda assombra. A gente não se vê livre deste problema absurdo econômico. Quem aqui não lembra, bom, eu não estava viva, mas em 1980, né, a hiperinflação, o Brasil declarou moratória, que é a incapacidade de pagar os nossos credores internacionais. E aqui nós estamos vivendo esse problema crônico da nossa economia brasileira. Vejam que eu estava analisando, né, nossa inflação aumentou em 5,53%, atualmente esse é o patamar acima do teto. E falando de alimentos aqui, todo mundo sabe, alimentos e remédios. É só você ir no mercado mais próximo, é só você ir na farmácia mais próxima e ver o absurdo que está para comprar remédios básicos, alimentos básicos. É quase assim, é muito gritante, é violento a situação. E isso lembrando que o aumento dos preços de 2024 para 2025 foi o maior em comparativo a outros produtos. Foi o segmento que foi o maior, mais impactado pela inflação. E a nossa Selic continua subindo, elevada agora, recentemente, a 14,75%, o maior patamar em 20 anos. Isso significa o quê? A situação está grave para o brasileiro. A falta de liquidez continua problemática. E aí os preços sobem por conta da questão da falta de responsabilidade com as contas públicas, a problemática fiscal, a falta de interlocução política, com o setor financeiro, e isso só vai piorar, Capês. Eu não vejo com bons olhos, assim, pelo menos para os próximos 6 meses, esses preços serem reduzidos, e isso eu acho que vai gerar, inclusive, um próprio efeito Biden aqui nas nossas eleições de 2026. Então, agora restabelecido o som do Durso, vamos ouvir Henrique Kriegler. Ok. Eu tava aqui ansioso para falar, mano. É que ainda não voltou. Não voltou. Mas, bom, até perdi Você estava viajando. Não estava prestando atenção. A pergunta aqui é a seguinte. Mas a minha pergunta para você é a seguinte. O governo entrou com uma linha claramente assistencialista. Sim. E ficou focado completamente no debate político. Político, que eu digo no sentido bem restrito, ali de Brasília, da esplanada dos ministérios. Então ficou o tempo todo xingando o Bolsonaro, concentrado no dia 8 de janeiro,
e tentando criar uma narrativa atrás da outra. Enquanto isso, foi gastando dinheiro público e acirrando o déficit fiscal. A gente viu o desespero do Fernando Haddad tentando, de qualquer maneira, trazer um pouco de sanidade a esses gastos. Então, hoje está chegando o momento de pagar a conta e a população está percebendo. E aí é o James Carville que falava, "That's the economy, stupid." Yes. Gostaria de te ouvir. Não, com certeza fez o Ronaldinho Gaúcho, olhou para um lado, tocou para o outro. It's the price, stupid. Com certeza, no ano que vem, a economia vai ser um dos fatores preponderantes aí para definir a eleição, né? A gente está falando de economia e estamos falando também de segurança pública. Duas dores que doem e muito aí pro brasileiro. E realmente, o governo não está conseguindo dialogar com todos os setores que precisa para então fazer a grande virada. Tem uma questão de competência, mas tem uma questão também que é de entender o que se passa no cenário econômico global agora que poderia alavancar as áreas que estão estancadas hoje aqui. A gente está falando da questão de preço de alimentos, nós estamos falando da questão de preço de medicamentos. Isso tudo passa também pela questão de investimento em inovação. Não dá para a gente ignorar nessa pauta. E no meio de uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, o Brasil tem muita oportunidade de fazer melhor, de vender para os dois, de comprar para os dois, ser pragmático nisso. Mas a nossa política externa parece que está sendo furada nesse sentido. Ou seja, uma das áreas que poderia, não resolveria 100%, é óbvio, mas que poderia alimentar e suavizar o impacto disso tudo para nós aqui no mercado interno, não está sendo, uma dessas vias não está sendo ativada, que é justamente essa questão externa. A gente está com esse problemão e parece que o Brasil não consegue dialogar com quem pode resolver. Essa é a maior preocupação, que a gente está vendo isso acontecer, mas não está vendo uma mobilização efetiva para resolver esse problema. E, Capês, o problema só piora. Quando a gente olha não só os preços, mas a gente olha a situação econômica do país como um todo, a questão da economia familiar sendo prejudicada cada vez mais, a gente se pergunta, onde é que nós vamos parar? Você já tem as estimativas aí de 2027, da quebra, né, das contas públicas, de não conseguir até pagar pelas despesas obrigatórias. Já saíram estudos nesse sentido também. É uma preocupação. Essa bomba vai estourar. Quem é que vai pegar essa bomba? Quem vai estar no poder, só Deus sabe. Mas quem vai estar aqui no Brasil? Somos nós. E é nós que vamos pagar a conta. Eu queria aqui fazer um complemento à fala do Quiriguine, que tocou muito sabiamente a questão do cenário externo. A gente vive hoje no mundo um cenário de extrema... assim, a gente não consegue ter nenhum tipo de certidão do que vai acontecer. Está muito incerto o que vai acontecer no mundo. A gente tem o Trump, né, que veio com as tarifas e que é problemático, inclusive, para o Brasil, se a gente não souber aproveitar essa deixa de se destacar de alguma maneira, fazendo comércios com outros países que possam nos trazer benefícios comerciais, tecnológicos. E aqui no nosso país a gente tem um problema gravíssimo econômico, que é a questão do custo Brasil, que eleva ainda mais os preços dos produtos alimentares. O custo Brasil são todas as tarifas que recaem sobre os nossos alimentos, o custo das estradas, aqui a gente tem uma problemática das ferrovias que encarecem os alimentos. Então, assim, o governo também deveria estar dando uma olhada nesse segmento do empreendedorismo, do empreendedor, facilitar a vida das empresas para justamente baixar o custo que se tem de fazer qualquer tipo de manufatura de alimentos e tudo mais. Meu querido Paulo Loyola, agora a gente já pode ouvir o Durso. E, Capês, você sabe que você fez muito bem naquele momento de chamar o Krieger, que ele respondeu muito melhor do que eu responderia. Mas bom estar de volta, porque o Capês começou essa nossa roda com uma história interessante, né? A brincadeira da Colômbia, que vocês têm um problema, o problema não, é a inflação. E eles deram risada e não levaram tanto a sério. Se ele falasse que era o crime organizado, seria um problemaço. No Brasil é interessante que nós estamos vendo uma grande reação de insatisfação, né, de revolta pela sociedade com relação ao que aconteceu nesse golpe do INSS. E tá certo, eu concordo, a gente tem que reagir assim. Mas, se a gente for ver os afetados, são os idosos, né, são os aposentados. Quando a gente fala de economia, né, a crise da economia afeta a população inteira, mas o tema ele consegue passar assim à margem do debate e as pessoas não se revoltam por pagar caro para viver num país que poderia as coisas serem mais acessíveis, o poder de compra sendo corroído pela inflação. Para controlar a inflação a gente tem que aumentar os juros, você deixa de ter o acesso a crédito, você não consegue comprar lá a sua casa, um carro, seja o que for, algum bem que melhoraria a sua vida, te colocando numa maneira
estagnada socialmente e cada vez pior, porque vai corroendo o valor do salário mínimo. Por exemplo, falam que só a cesta básica hoje custa quase metade do salário mínimo. Então, para comer o básico, você vai pagar metade do salário mínimo. Esse é o problema do Brasil, né? Eles já bem mostraram os problemas das crises e eu acredito, Capês, que o Brasil ele coloca muita esperança nas commodities ou no meio ambiente. Então, nós tivemos agora no último domingo a visita do ministro Haddad, o ministro da Economia, nos Estados Unidos. Ele foi lá visitar a Nvidia, a Google e a Amazon, 3 empresas de tecnologia, Big Techs. Qual a promessa do Haddad? Que no futuro, como o Brasil tem uma ótima energia limpa, a gente tem também rios, né, acesso muito fácil à água, que os data centers dessas empresas para inteligência artificial poderiam estar no Brasil. E isso, do ponto de vista econômico, pode ser maravilhoso. A pergunta é, será que essas empresas virão? Então, com a insegurança jurídica que nós temos, com o custo do trabalhador, né, com essas leis trabalhistas que geram um risco enorme para o empreendedorismo, será que essas empresas estarão confortáveis para aqui colocar o seu dinheiro e o Brasil ser a sede desses data centers? Se nós conseguirmos a longo prazo mudar esse cenário e ser um cenário atrativo, até com exoneração de imposto. Olha que interessante, Capês. Quando o Haddad vai para os Estados Unidos, ele fala assim, um dos projetos que nós vamos apresentar para o Congresso Nacional é diminuição de imposto para investimento relacionado à tecnologia. Mas o governo sempre aumenta imposto. Que esperança nós teremos? Então, quem sabe, se a gente realmente não ficar botando tanta fé no futuro e pensar hoje em fazer a lição de casa, enxugar o Estado, em privatizar o que é possível, a gente consiga receber no futuro breve essas empresas que movimentam milhões de dólares, até bilhões de dólares, e ser mais um momento tão promissor para o Brasil como foi a última explosão das commodities. O Durso, a verdade é que você fala que uma pessoa gastava R$100 no supermercado, ela vai gastar R$104,30. E às vezes, se você também, eu sempre gosto de dar um dinheiro a mais, você vai num restaurante, o cara abastece seu veículo, você vai num táxi, eu sempre deixo um pouco a mais. Uhum. E às vezes R$5 que você deixa a mais, a pessoa fala, Deus abençoe, você vê que aquilo faz diferença para essas pessoas. Então a inflação é pouca, mas ela acaba repercutindo para quem tem menos ainda. Paulo Loyola. Bem, Capês, eu gostaria de entender alguns pontos que os colegas trouxeram, porque me parece haver pouca evidência prática de algumas afirmações. Por exemplo, não vejo nenhum tipo de irresponsabilidade financeira do governo. A gente teve o déficit fechado em 2024 dentro da meta. A gente, inclusive, durante esse ano e no orçamento que foi votado e que está sendo colocado em prática, há uma expectativa de superávit de 15 bilhões negociado com o Congresso, mesmo com o Congresso vetando a diminuição das próprias emendas, como o Congresso sempre faz. Mesmo o Congresso vetando diminuição dos supersalários, se protegendo, como os políticos sempre fazem. Agora, tem alguns pontos, Capês, que eu sempre gosto de reforçá-los. Essa semana saíram alguns dados muito importantes para a gente entender a realidade atual do Brasil. E eu gosto sempre de dizer, e apesar disso, muita gente ignora essa parte da minha fala, que há sim um processo inflacionário forte. E eu vou até, a tua fala, Capês, ela é um pouco até pior do que o cenário que você montou. A pessoa que ia no mercado e gastava R$100, ela não está gastando 104, ela está gastando quase 110, porque o preço dos alimentos e dos itens de mercado estão subindo acima da inflação, estão acelerando a inflação. Apesar disso, esse resultado de 0,43 que a gente está vendo agora, ele é um resultado de desaceleração frente ao resultado de março, mostrando aí também resultado do esforço do governo de diminuição desses custos para diminuição do processo inflacionário brasileiro. Lembrando que o processo inflacionário brasileiro depende não só do Brasil, mas de várias outras questões, como, por exemplo, da cotação do dólar. Cada movimento que o Trump faz nos Estados Unidos, no qual o dólar sobe, aumenta o custo do diesel, aumenta o custo do transporte, aumenta o custo de alimento. Alguns companheiros da mesa já disseram, subir os juros aumenta também todo o custo de financiamento. Apesar disso, a gente precisa entender que o que causa esse processo inflacionário hoje é uma economia que está bastante aquecida. Quais são as evidências que a gente tem sobre isso? A gente tem um PIB
que em 2024 cresceu, foi o quarto maior crescimento do G20, cresceu acima dos Estados Unidos, cresceu acima da média europeia, cresceu acima de praticamente todos os pares da América do Sul. É um crescimento bastante robusto. A gente teve essa semana também o indicador do IDH, que mostrou que o Brasil, que ainda tem um nível de IDH que pode melhorar muito, mas que devido ao aumento da renda, melhorou 4 posições no IDH. A gente teve o resultado do índice de Gini, que mostra a desigualdade que diminuiu em praticamente todas as regiões do Brasil, exceto a região sul. A gente teve o resultado da renda, Capês, que subiu quase 10%, que obviamente é impactada por esse processo inflacionário. Por isso as pessoas não sentem tanto. Mas a renda média do brasileiro está aumentando. E a gente está vendo o resultado disso no IDH, a gente está vendo o resultado disso no emprego recorde, a gente está vendo o resultado disso em diversas outras frentes que pressionam o processo inflacionário brasileiro. Agora, repito, são injustas as acusações em relação ao governo, em relação ao controle de gastos, ao superávit, inclusive porque o governo, repito, tem cumprido as metas, inclusive pagando os precatórios que Bolsonaro deu calote no final do seu governo. Muito bem, só lembrando que o Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a taxa Selic, que é a taxa mínima de juros, para 14,75%. Com isso, o governo que gastou 935 bilhões de reais para pagar juros nos últimos 12 meses, vai gastar 1 trilhão de reais só para pagamento de juros. Por quê? Porque com a inflação sobe a taxa de juros, subindo a taxa de juros, o governo paga mais juros. A melhor maneira de baixar os juros é não dever. A melhor maneira de não dever é gastar menos. Os dados podem ser bons em alguns aspectos trazidos pelo Paulo Loyola, mas a população não está sentindo isso.